Olá para vocês aí do outro lado, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Janaína, muito bom ter vocês aqui comigo. E hoje, como prometido no último vídeo, nós vamos continuar falando sobre filmes cristãos. Hoje eu quero trazer um assunto muito legal para compartilhar com vocês, através deste próximo filme. Então, lembrando a você, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E vem comigo para mais um De Tudo Um Pouco por Janaína Santos. Então, vamos começar a falar da nossa dica de hoje. Este filme ele é um filme muito emocionante, ele concorreu a 4 indicações ao Oscar. Ele foi dirigido pelo Mel Gibson, então ele é muito emocionante mesmo. Ele é um filme de guerra com drama. Ele vai contar a história do Desmond Doss. Ele era um soldado que ele se voluntariou para a Segunda Guerra Mundial como médico. Mas antes de nós chegarmos a essa parte da guerra, eu quero trazer vocês um pouquinho para o começo do filme, onde começa contando a história dele ainda criança. O pai dele, ele serviu na Primeira Guerra Mundial e ele teve muitas amizades que morreram na Primeira Guerra. Então o pai dele, quando ele volta um homem totalmente diferente do que ele foi. E ele se tornou um alcoólatra, ele bate nos filhos, ele agride às vezes a sua esposa. Então o Desmond, ele cresceu num ambiente assim. Mas mesmo crescendo num ambiente assim, ele ainda tinha suas convicções, que você vai ver isso muito claro no filme. As convicções dele, ele não abria mão. Junto com o filme de hoje, o que eu quero trazer para vocês, porque eu sempre disse que eu iria trazer o filme com algum acréscimo, né, com que aquele filme passou para mim. Este filme, você depois de assistir ele, você pode deixar aí nos comentários, porque ele tem muitos assuntos. Mas o que eu escolhi trazer hoje pra gente falar sobre é o amor ao próximo. Talvez seja um dos filmes que mais demonstrem o amor ao próximo. Quando Desmond ele decide ir para a guerra, antes de chegar na guerra, ele já tem uma luta enorme contra o próprio governo dele, contra o próprio povo dele. O Desmond ele é considerado pelos militares como um objetor de consciência. O que seria um objetor de consciência? Eu vou ler para vocês a tradução. São pessoas que seguem princípios religiosos, morais ou éticos de sua consciência, princípios estes que são incompatíveis com o serviço militar ou as Forças Armadas como uma organização combatente. Então, ele era um tipo de pessoa que ele tinha a sua própria convicção e eles iria viver conforme a convicção que ele tinha. E isso vai contra a regra do exército. Então, quando Desmond chega lá, eles vão pro treinamento e aí o capitão oferece para cada um pegar seu rifle. Estão indo para uma guerra. E aí ele não quer pegar, não aceita aquela situação. E então ele passa pelo primeiro confronto no filme, que é poder defender a sua escolha de vida, poder defender o jeito que ele quer, que escolheu para viver. Ele não quer pegar em armas, ele acredita que tem como estar na guerra, ajudar os americanos de uma forma sem ter que matar ninguém. E isso se torna uma coisa muito complicada pro exército. Então eles tentam tirar ele de lá como se ele fosse doido, como se ele tivesse algum problema psicológico, e ele não aceita. Então ele é maltratado pelos amigos, pelos que fazem parte do seu grupo, que estão sendo treinados. Ele apanha, ele é humilhado pelos que estão acima dele, até chegar ao ponto em que ele tem que ir para uma corte marcial, onde ele tem que defender a sua escolha. E então, essa é a primeira batalha por qual ele passa. A convicção do Desmond é a seguinte: na palavra de Deus está escrito, um dos mandamentos é: não matarás.
E ele cresceu, ele é um adventista do sétimo dia. Ele foi criado na igreja, então ele cresceu ouvindo isso, e fora os acontecimentos da sua infância também o levaram a escolher, a optar por isso, a não matar ninguém, a não pegarem uma arma. Então, ele está diante do capitão, dos tenentes do exército, e aí ele fica... Em todo o tempo que ele está lá, sabe, ele poderia voltar atrás, ele poderia dizer que estava meio com problema mesmo, mas nenhum desses momentos ele aceitou. Ele aceitou isso. Ele defendeu aquilo que ele acreditava com toda a existência que ele tinha. Passando por cima você vai ver no filme ele vai ter um romance que é a esposa, que se torna a esposa dele. Como eu disse, o filme é baseado numa história real, numa história verídica. E ele se casa com a Dorothy. E a Dorothy, que é o amor da vida dele, chega pra ele e fala assim: olha, não importa o que eles estão falando, eu só não quero que a gente tenha que se separar, então aceite o que eles estão falando. E mesmo assim, ele não arreda o pé. Mesmo correndo o risco de ser preso, de às vezes até receber desonras, e assim vai. Ele não arreda o pé da decisão que ele tomou. E isso é muito, muito legal para as nossas vidas. Hoje a gente vê a humanidade se corrompendo por tão pouca coisa, às vezes se vendendo por tão nada, vendendo a sua crença, vendendo a sua honestidade, vendendo o que é certo. Então, ele é um ótimo exemplo de como se manter firme. E nosso assunto principal, como eu disse, é o amor ao próximo. Então, depois de passar por tudo isso, lá vai ele pra guerra. Ele não levou arma. E o exército em que ele estava, eles foram para Okinawa. Eles estavam defendendo uma área em Okinawa contra os japoneses. Então estava terrível. Quando eles chegam, os soldados, era uma situação horrível. Vou falar a verdade pra você, não assista este filme comendo nada, porque tem umas partes que, meu Deus. Então quando eles chegam lá, os japoneses, eles não desistem. Os americanos são pessoas atrás de pessoas morrendo, e eles já não sabiam mais como fazer. Então o grupo do Desmond sobe e vai para Okinawa, na região que eles querem tomar posse, e aí começa a guerra. E aí eles passam um momento muito terrível. O exército dos Estados Unidos está sendo quase aniquilado por inteiro. E aí todo mundo desce do morro, vamos dizer morro onde eles estavam, todo o exército que sobrou dos americanos descem. E o Desmond é o último lá em cima. E tem um cara, deixa eu lembrar o nome dele aqui. É o Smith. Eu chamo ele de soldado babaca. Aí, esse soldado babaca, depois ele fica amigo do Desmond, mas antes ele é um babaca. E aí, ele foi ferido, e o Desmond tenta arrastar ele até a ponta do monte onde eles vão descer pra ir pro lugar seguro pros americanos. E aí ele morre. Olha, spoiler, esqueci de falar que tinha spoiler. Mas esse soldado morre. E aí quando o Desmond vê ele morrendo e vê que ele não conseguiu salvar, ele fica muito triste, muito angustiado com aquela situação toda. Então ele pergunta para Deus: por quê? Por que eu tô aqui? O que o Senhor quer de mim? Eu não tô conseguindo ouvir. E aí, de repente, ele ouve alguém chamando: me ajude, me ajude. E aí ele começa a salvar. Neste dia, o Desmond ele salvou 75 homens que foram deixados lá em cima à sua própria sorte. E uma das coisas que você vai ver no final do filme, que aparece cenas do Desmond verdadeiro, ele fala assim que ele só pedia para Deus assim: me ajude a salvar só mais um, me ajude a salvar só mais um, me ajude. E foi, e o Senhor o fortaleceu. Ele vai falar isso no final do filme, que como o Senhor o capacitou para aquilo. E ele retrata isso, porque você vem em meio a uma guerra,
Uma pessoa que não está disposta a matar. Não porque tá com medo, não porque é covarde, mas porque ele sabe que o valor da outra vida é o mesmo valor da vida dele. A Segunda Guerra Mundial, se a gente parar para pensar, ela foi logo ontem. Faz um pouco mais de 70 anos que aconteceu. E tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi porque um ser humano achou que era melhor do que o outro. Sabe, que uma raça é melhor do que a outra. E achou que poderia, por causa das diferenças, extinguir um povo. E nós, aí você fala assim, mas agora é diferente. Não, não é diferente. Você vê aí nos jornais, todos os dias a gente está vendo tragédias, coisas horríveis acontecendo por causa de cor de pele, por causa de que outra pessoa não tem a mesma religião que a sua, ou porque não tem a mesma... não escolheu viver do mesmo jeito que você. E aí eu trago agora para a Bíblia. O que Jesus disse a respeito disso? Um dos mandamentos que o Desmond cita é não matarás, que eu citei para vocês. Mas a palavra de Deus, no Novo Testamento, quando Jesus chega os fariseus e pergunta para Jesus assim, qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus ele resume todos os 10 mandamentos em 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E a seu próximo como a ti mesmo. Jesus ele não condenou a prostituta porque ela era uma prostituta. Pelo contrário, ele a abraçou. Jesus não cobrou, não condenou o cobrador de imposto porque ele era ladrão. Pelo contrário, ele amou ele. Jesus não condenou, enquanto estava sendo crucificado, o ladrão que morria ao lado dele. Pelo contrário, Jesus o amou. E isso é que Jesus nos ensina. Amarás ao teu próximo como você se ama. E nós, como religião, como igrejas, como pessoas, estamos falhando nisso. Porque nós queremos que os outros sigam a mesma vida que nós. E nós achamos que nós temos a razão porque eu conheço um pouco mais de Bíblia, ou porque eu sou mais inteligente, ou porque eu estudei aquilo. Não. Isso não nos torna melhores do que ninguém. Porque quem traz a justiça, quem julga é Deus. Ao ser humano só cabe amar. Ao ser humano só cabe a parte de amar. Quem julgará é Deus. Meu comentário de hoje é para trazer consciência para nós. Como nós temos agido na nossa vida. Como você tem agido. Até você que está me assistindo, que é cristão, sabe? Como você tem agido. Deus não nos chamou para julgar. Deus nos chamou para amar. E amar o nosso próximo como nós nos amamos. Como nós queremos ser amados. Como nós queremos ser respeitados. Todos merecem respeito. Todos merecem consideração. E amar uma pessoa que te faz bem é muito fácil. Amar o seu inimigo é o que Jesus manda nós fazermos. É amar aqueles que nos perseguem. Isso é bíblico. Vamos lá trabalhar um pouquinho nisso nas nossas vidas. Vamos ter um pouquinho mais de consideração, de amor pelo próximo. Porque eu creio que a humanidade seria um pouco melhor se cada um de nós fizéssemos isso no nosso dia a dia. Eu vou ter um pouquinho mais de paciência com ele, eu vou amar um pouquinho mais, eu vou... Entendeu? Isso é um mandamento bíblico. E se Deus ele disse pra gente fazer, é porque a gente tem capacidade para fazer. O ser humano tem capacidade para o bem, tanto quanto tem capacidade para o mal. É a gente que escolhe que caminho quer tomar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos seus comentários o que mais você tirou pra sua vida deste filme. Deixe seu like, se inscreva no canal. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.